Olá pessoal! O vídeo passado eu comentei com vocês que a homeopatia é uma ciência médica que estuda e trata o doente e não a doença, certo? E aí no caso das epidemias, que tem que se pensar na doença? Gente, eu vou falar para vocês como que foi a escolha ou como que tem se chegado aos remédios utilizados no tratamento das epidemias, certo? Mas para isso, eu preciso explicar para vocês como é que funciona o tratamento homeopático. Gente, a homeopatia foi criada por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. Ele deixou pra gente como um pilar fundamental no tratamento a seguinte lei: o semelhante cura o semelhante. O que isso significa? Que uma determinada substância natural capaz de causar um sintoma ou doença também é capaz de curá-la. Vamos entender isso na prática. Por exemplo, uma determinada planta pode ser dada a um indivíduo sadio que não tem sintoma nenhum. Se essa planta causa nessa pessoa uma febre, significa que essa planta, em concentrações mínimas bem diluídas, pode ser aplicada para um indivíduo que sente a febre, com o intuito de eliminar o sintoma. Isso casa com um ensinamento de Hipócrates, o pai da medicina, que deixou pra gente o quê? Que devemos acreditar no poder de cura da natureza. No caso das epidemias, o tratamento homeopático dá-se pelo conceito que Hahnemann aplicou, chamado de gênio epidêmico. O que é isso? Gente, Hahnemann nos ensinou o quê? Que em quadros de epidemia, devemos perceber os doentes e anotar os sintomas mais comuns que aparecem na maioria dos doentes. E dali, percebendo quais são esses sintomas predominantes num grande número de doentes, escolhe-se um remédio homeopático ou um grupo complexo de remédios que promovem, baseado na lei da semelhança, sintomas que casam com os sintomas da doença. É a partir daí que se desenha quais os remédios usados nas epidemias. Vamos exemplificar. No caso da dengue, que o Brasil tem experiência no enfrentamento dessa doença com a homeopatia. Gente, quais são os sintomas predominantes da dengue? Febre, dores no corpo, cansaço, dor muscular e dores de cabeça. Então se busca medicamentos homeopáticos, no caso gênio epidêmico, compreende medicamentos homeopáticos que batem com esses sintomas da dengue. E para a Covid-19? Gente, eu recebi de vários clientes um vídeo circulando a respeito do arsênico album na Índia. No caso do Brasil, o gênio epidêmico está sendo estudado em diferentes regiões. No Paraná, aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Gente, a região de Betim tem até uma farmácia pública onde medicamentos que estão sendo utilizados de forma coletiva e distribuídos nas unidades básicas de saúde, acompanhados por médicos especialistas. Lá também tem, isso eu falo de uma forma coletiva, lá tem também um hospital regional que atende não só Betim, mas mais 18 cidades da região. E lá tem sido aplicada a homeopatia aliado ao tratamento convencional alopático, em casos individualizados, para pacientes que estão internados em enfermarias e até mesmo em UTIs. Como foi que os médicos estão estudando o gênio epidêmico para a Covid? Gente, a Covid demonstrou-se 3 fases da doença. A primeira, que vai do 1º ao 5º dia, apresentou nos pacientes mais comumente os seguintes sintomas: tosse, dor de cabeça, dor de garganta, febre e cansaço. A segunda fase da doença já evolui para um quadro pior de tosse, pneumonia, dor torácica, falta de ar. A homeopatia tem sido, de forma generalizada, aplicada na primeira fase. Na segunda fase e na terceira, que já demonstra um agravamento, principalmente para os grupos de risco,
já se usa de forma mais individualizada o tratamento. Senta, Zara. Vamos continuar aqui, pessoal. Então, para pacientes que já estão na fase 2 e até mesmo evoluindo para a fase 3, se usa uma homeopatia individualizada. Os médicos estão acompanhando dessa maneira. De uma forma assim, direcionada ao paciente, a homeopatia pode trazer também benefícios na parte do tratamento emocional desses pacientes, uma vez que a homeopatia tem essa função, tem esse conhecimento para tratar não só o físico, mas também o emocional. Gente, é um erro pensar que um único medicamento pode ser aplicado como gene epidêmico em diversos lugares. Por exemplo, na Índia, ou nos Estados Unidos, na Europa ou aqui. Assim como também é um erro pensar que somente um medicamento pode ser usado nas 3 fases da Covid e até mesmo, gente, dentro do Brasil, diferentes regiões têm mostrado sintomas prevalentes diferentes. Gente, o estudo do gene epidêmico em diferentes regiões do Brasil tem sido acompanhado por profissionais homeopatas e com o aval de entidades como a Associação Médica Homeopática Brasileira, Associação Brasileira de Farmácia Homeopática. Todos esses dados estão sendo coletados a fim de amanhã depois termos um resultado científico no combate da Covid. Para quem conhece um pouco de homeopatia, certamente já ouviu dizer dos remédios homeopáticos que são preparados a partir de materiais biológicos, fungos, bactérias, vírus e também alérgenos como ácaros e poeiras. Esses tipos de medicamentos são aplicados para fortalecer o organismo frente àquele patógeno. Gente, quando se fala em prevenção, já expliquei, não significa que você vai ficar imune, que você não vai pegar, mas a experiência com medicamentos homeopáticos nesse sentido nos mostra que melhora as condições do paciente. Por exemplo, você fica menos suscetível a adoecer e caso adoeça, existe uma melhora do agravamento, uma diminuição desse agravamento da doença. Quem já foi tratado na infância com homeopatia já ouviu dizer desses remédios. Nós os chamamos de nosódios. Existem alguns muito tradicionais, influenzino, tuberculino, oscilococcino. Oscilococcino é um remédio homeopático industrializado e mais vendido no mundo todo. Um laboratório brasileiro já disponibilizou como matriz homeopática para as farmácias um medicamento chamado coronino, feito a partir de secreções de pacientes que tiveram resultado positivo para o coronavírus. Como surgiu o tratamento com os nosódios? No século XVII, um médico veterinário alemão tratou animais doentes a partir de remédios preparados das secreções desses animais e obteve sucesso no tratamento. Desde então, nos séculos seguintes, esse tipo de terapia foi utilizada na Inglaterra para tratar quadros de meningite meningocócica e também no Brasil, na década de 70, foi utilizado para meningite em Florianópolis, Santa Catarina. Gente, os nosódios são muito utilizados por médicos pediatras homeopáticos, que tratam principalmente a prevenção de quadros gripais e quadros alérgicos. Então, pessoal, como eu expliquei, a homeopatia é uma ferramenta importante que pode ser utilizada como aliada à alopatia. Não é porque você está fazendo uso de um tratamento homeopático que você precisa excluir um tratamento convencional que possa estar em curso, ok? Quem tiver interesse, quiser saber mais sobre o assunto que a gente comentou, nós vamos deixar aqui no nosso canal os links da Associação Médica Homeopática Brasileira, da Associação Brasileira de Farmácia Homeopática e conforme eu falei, gente, procurem os farmacêuticos homeopatas que estão aí na linha de frente, de fácil acesso nas farmácias, que eles poderão direcionar vocês de forma correta, ok? Um beijo a todos!